entrevistada de hoje é a jornalista esportiva maravilhosa, competente, que tem muita história para contar, Marília Ruiz. Obrigada. Marília, tudo bem? Obrigada pelo convite e pelos elogios exagerados. Amiga para essas coisas, né? Como você disse, a sororidade é tudo. Muito obrigada pelo convite. Não são exagerados, não. E quem te conhece sabe disso com certeza. Marília, eu que agradeço a sua disponibilidade. Imagina. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. E, bom, vamos lá. Eu vou começar a queima-roupa. Você está há 20 anos como jornalista esportiva, você foi repórter de campo, sempre atuando como jornalista na área de esportes, Sim. que é uma área que todo mundo sabe, prioritariamente masculina. Imagina 20 anos. Quais foram as dificuldades que você enfrentou nessa trajetória toda? Foram muitas. São muitas ainda, infelizmente são muitas. A diferença é, como você disse, eu acabei de completar 20 anos de carreira. E quando eu comecei, eu sempre soube que era isso que eu queria. E a minha vida toda eu frequentei estádio de futebol, a minha vida toda eu lidei com este ambiente. Então, a primeira vez que eu pus um pé na redação, eu não surtei. Eu sou de uma família, eu tenho 2 irmãos, eu só tenho primos homens, eu sempre fui em estádio. Então, estar entre muito mais homens do que mulheres não foi um susto, que eu sei que acontece com muitas mulheres. Não era um ambiente novo para mim, era um ambiente novo a redação. Sim. Mas ser uma mulher num ambiente majoritariamente masculino não era novo para mim. Isso não significa que não tinha preconceito, que não teve resistência, que eu não tive problemas, ou que, como todas as mulheres em muitas profissões que têm este lado de mais resistência, mais machismos ainda, enfrentam. A gente vive num país em que o futebol é quase que uma religião, né, e faz parte da vida de todo mundo, mas as famílias consomem isso do lado masculino. Uhum. Então, eu ia para o estádio quando eu era criança, eu não levava minhas amigas, eu ia com os amigos dos meus irmãos. Então, é difícil você construir, a gente aos poucos constrói um público feminino, diferente do masculino, que sempre existiu. Então, é uma carreira ainda muito pautada pelo lado de lá ser masculino, não só o lado de cá. Se a gente olhar essa redação aqui agora, a gente está no Band Esportes, só tem eu de mulher aqui e tia Brenda, que trabalha na nossa técnica, mas para você ver como o ambiente é masculino, inclusive no bastidor. Sim. Então, sim. há problemas, eu não acho que o vitimismo ajude, não ficou ó vida aos céus, nunca fiquei. Ó vida aos céus, eu sou mulher, isso nunca foi uma questão. Luta, foi lá e... Eu não sei nem se isso já estava dentro de mim, entendeu? Nunca foi assim, só vai ter homem. Bom, isso, eu já sabia que ia ser assim e não me importava que fosse assim. Mas às vezes é mais difícil. E como que os homens te recebiam nos ambientes? Você foi repórter de campo, você ia lá para ficava entre os repórteres, os jogadores, e depois virou apresentadora. A Marília, todo mundo tá vendo, ela é linda, maravilhosa, mas ela começou na Folha de São Paulo, ela começou num jornal impresso, não foi na televisão? Eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu comecei tendo um sobrenome muito importante. Então, quando eu entrei na Folha de São Paulo, um dos meus chefes falou assim, eu não gosto de mulher falando de futebol. Eu falei, então, você não tem que gostar de mulher falando de futebol, você tem que gostar de futebol. Tanto faz a assinatura, você tem que gostar do que está escrito. Já foi lá? Ou não o chefe que me contratou, o outro. Né? E já o outro que me contratou, eu entrei dias antes de começar o Mundial de Clubes de 2000. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E o meu chefe virou para mim e falou assim, você vai fazer Corinthians. Porque se você fizer Corinthians, você pode fazer qualquer coisa. Todo mundo sabe que é muita pressão. Na época, o jornal era a coisa mais forte que tinha, então tinha uma cobrança por furo. Ainda há, mas é uma cobrança por furo, uma política da Folha de São Paulo, uma escola, de que o furo é uma coisa a ser buscada diariamente. Então, era meio assim, se coloca na fogueira. Se você der conta de fazer isso, você vai dar conta de trabalhar aqui. E foi um começo muito feliz, porque quando eu chegava num treino, onde ninguém me conhecia, né? Ou num jogo, ou para fazer uma matéria, eu era a Marília da Folha de São Paulo. E isso me ajudou muito. Entendi. Eu entendo que esse preconceito que ainda existe de uma mulher loira falando de futebol é só porque é bonita, ou só porque está fazendo vaso na televisão, não existia no bloquinho, porque não tinha foto minha no jornal. E quando você chega representando um órgão importante da imprensa, a pessoa fala assim, não vou mexer com a moça da Folha de São Paulo. E se ela está na Folha de São Paulo é porque há alguma coisa. E aos poucos eu pude usar esse doping, né? E construir o meu nome. Só Marília Ruiz. Então, acho que ter começado no jornal e ter começado num jornal muito importante me ajudou muito na minha carreira. Minha escola foi a Folha, foi o chefe que eu tive na Folha, de quem eu tenho muita admiração. E aí, aos poucos, eu deixei de ser
você deixa de ser importante. Depois você vai lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, como setorista, porque eu era setorista do Corinthians, depois fui setorista do São Paulo. Você já começou como setorista do Corinthians? Comecei. Mas fazia o painel Futebol Clube, que era uma coluna de bastidores. Então tinha uma relação com o dirigente, com o jogador, que sabiam onde eu trabalhava. Então isso foi importante para mim. E aí, quando eu saí da Folha de São Paulo e pude descolar o meu sobrenome do nome do jornal, eu também já era conhecida como alguém que não estava ali uma aventureira, certo. Sabe? Vamos ver como essa coisa de jornalismo esportivo. Você foi construindo, né? Eu fui construindo. E eu acho que a minha infância e a minha adolescência foram muito importantes, porque eu gosto de futebol. E isso não é o suficiente para você ser jornalista esportivo, mas é fundamental. Né? Diferente de outras áreas do jornalismo, não tem aula de futebol na faculdade. Isso. Você tem aula de direito, você tem aula de política, você tem aula de geopolítica, você tem aula de economia, sociologia, mas de futebol você não tem. E aí a primeira vez que você pisa num clube, você tem que ter um mínimo de noção do que você está fazendo ali. Não só das regras, mas do histórico do clube, da torcida, e isso eu tinha. E aí você começou com isso, com esse seu conhecimento, começou a adquirir respeito também dos colegas, né? E eu acho que assim... Porque assim, eu imagino que tem havido aquela resistência, claro que, lógico, mesmo você tendo crescido entre os homens, mesmo você sabendo lidar com isso. Sempre tem. Mas tem, exatamente. Sempre tem uma resistência, porque... em todas as profissões tem, imaginando o jornalismo esportivo. Eu sempre brinco que eu trabalho numa borracharia. Eu tenho que trocar o pneu melhor que os outros. E é verdade, não é vitimismo isso. Mas para construir, principalmente no começo da minha carreira... Você foi mais testada do que os repórteres homens? Brincadeira tonta. Você sabe a regra do impedimento? Ela é uma caricatura do que é na verdade. Você tem certeza de que isso aconteceu? E passar por todas as vezes que você dava um furo, por que ela tem essa informação e eu não? Então. Como se porque eu sou mulher e as pessoas me dessem informação. Então você vai aos poucos mostrando que eu tenho informação, porque eu tenho informação e a minha relação com as fontes é igual à relação das fontes de qualquer jornalista, como uma dentista é igual a um dentista, um professor é igual a uma professora, tem as mesmas dificuldades. Eu tive essa sorte e eu sei que neste momento eu sofro menos preconceito do que outras mulheres. Eu sei que eu estou numa posição privilegiada. Você acha que você abriu o caminho para as mulheres, para as meninas que hoje em dia estão chegando? Acho que várias mulheres fizeram isso. Há 20 anos, quando eu entrei na Folha, não tinha nenhuma mulher. Então, eu acho que você ajudou a abrir caminho, né? Foi um processo. Eu acho que hoje, por exemplo, ninguém se surpreende com a presença de uma mulher num treino para fazer reportagem. Eu acho que esse espacinho as mulheres já conquistaram sem causar estranheza, sabe? Porque você chega num lugar que você tem um homem, chega uma mulher, você causa estranheza. Isso eu acho que não acontece mais. Tem repórter de rádio, tem repórter de TV, tem repórter de sites e tem repórter de jornal. Acho que isso não causa mais estranheza quando aparece uma repórter. Mas não tem comentarista. São muito poucas. Não tem narradoras. São raríssimas. Então, em algumas posições do jornalismo, porque uma coisa é eu chegar aqui e contar para você e falar assim, ontem, e dar informação. Ontem, São Paulo ganhou por 2-0. Essa informação, uma mulher passar, tudo bem. Se eu chegar aqui, quando eu chego aqui e falo assim, o São Paulo ganhou ontem, mas é muito cedo para a gente ter qualquer análise a respeito do jogo, porque é muito precoce, porque algumas das coisas funcionaram, mas outro time era muito fraco. Quando eu dou a minha opinião, aí já causa um pouco mais porque eu sou uma mulher dando opinião. A opinião de 20 anos não à toa que tem muito poucas mulheres dando opinião. Porque dar informação, as pessoas já toleram, né? O mundo tolera que a mulher passe uma informação. A mulher comente a informação, ou que ela saiba mais do que quem está consumindo a informação. Porque quando uma comentarista de economia faz um comentário na rádio, não causa mais estranheza. Ou de política. Tudo bem, mas de futebol. Gente, então de futebol olha lá, não é tão fácil. Olha o recado da Marília Ruiz. Está na hora, então, de abrir espaço aí para as mulheres comentarem futebol, né? Eu não faço isso sempre, mas agora que a gente vai começando a chegar perto do Dia Internacional da Mulher, e eu sei que algumas colegas jornalistas de outras áreas fazem a mesma coisa, eu começo a retuitar as coisas que eu recebo todo dia. Vai lavar louça. Você ainda recebe isso? Quase. Gente! Porque se um homem não fala o que o telespectador quer ouvir, é porque ele torce para um time, é porque ele não gosta, mas se eu não falo uma coisa que a pessoa gosta, é porque eu sou mulher. Gente, que absurdo, né? Gente, é muita... Não, e aí eu fico mais com vontade de tocar mesmo esse programa, porque, sabe, colocar a mulherada para falar. Agora, vamos falar de um outro lado da Marília, tá? Que a Marília, assim, ela é mulher, jornalista, linda, profissional, jornalista de esportes, foi repórter esportiva, fala e comenta sobre futebol, e ela também é mãe, ela é
casada e ela é mãe de 3 filhos. Agora eu quero saber como Não você sei. dá conta. Essa é uma resposta que eu vou ficar devendo. Se alguém que assiste o programa tem uma fórmula melhor que a minha, eu faço como dá. Seus filhos são pequenos, São né? pequenos, 6, 4 e 1. 6, 4 e 1. Olha... não, conta um pouco, assim, fala uma fórmula É caótico, mágica, não tem. É caótico e é claro que eu adaptei a minha vida profissional para essa fase nova. Se eu tivesse a vida que eu tinha quando eu trabalhava na Folha, seria impossível ter 3 filhos. Há uma coisa associada à maturidade e o espaço da carreira que eu tenho hoje que me permite ter uma casa e 3 filhos. Eu já fui repórter de TV, por exemplo, fui repórter da Record, quando a Record tinha os direitos de transmissão, que eu viajava 2 vezes por semana para fazer jogo. Aí não seria possível. Quando eu decidi ter filhos, eu adaptei a minha vida profissional para uma vida menos corrida ou menos fora de São Paulo, como eu tinha até 2012. Quando eu decidi engravidar. Falei, não, agora eu vou ter um primeiro filho. E aí, claro, eu mudei. Agora eu vou ter o blog, eu vou trabalhar para mobile, eu abrir uma empresa, eu forneço conteúdo. E se for trabalhar na TV, mas quero trabalhar como comentarista em estúdio, porque não dá mais para eu ser setorista e não ter hora. Um dia o time treina de manhã, outro dia o time treina à tarde, outro dia o time não treina, porque eu tenho hora para levar na escola, hora para pegar da escola. É aquela coisa. Então, eu adaptei minha vida profissional. Sim. E isso é uma coisa que mulher faz muito mais frequentemente do que o homem. Falar isso agora. Meu marido não mudou tanto a vida dele, eu mudei mais a minha. Pronto, nem preciso dar pergunta, é isso. O seu marido também fez essa adaptação? Mas não é tanto. Mas não é tanto. Inclusive porque há uma coisa que é biológico, que o processo da gestação e do pós-parto, ele é muito feminino. Por mais que haja participação do marido, e o meu marido participou disso, me ajudou, mas tem uma coisa biológica que é biológica e hormonal que volta a mulher para cria. Então, e eu nem sou a mãe mais docinho, para ir os meus filhos são mais radicais, assim, mais radicais, sim, radicais. Mas você volta, você muda a sua vida muito mais. As crianças precisam muito da mãe, quanto menores mais. Então, eu tive licença maternidade, meu marido não teve licença paternidade. São coisas que são, principalmente no começo, as crianças são muito mais coladas na mãe. Mas desde os 6 meses eles vão para a escola, eles vão à escola integral. Eles são muito independentes. Você adaptou também a maternidade claro, à e eles sua nenhum carreira. deles dependem de mim para nada. Então eu viajo quando eu tenho que viajar e eles ficam com a minha mãe, que é uma pessoa que está sempre à minha disposição. Eu ia falar disso agora. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Você tem uma rede de apoios? Como que é a sua relação com as outras mulheres? Como foi a sua relação? Você, antes do programa começar, você falou uma declaração muito interessante, que eu falei, como é que foi a sua relação com as mulheres na sua carreira? Você falou, olha, não teve, porque não tinha mulher na minha carreira. Como é que é isso hoje? Então, na vida pessoal, ainda poucas, na profissional? Ainda muito. Eu não divido bancada com mulher, divido bancada com homem. Meu chefe é homem, mas eu tenho uma das chefes que é mulher. Tem muito mais do que tinha antes, não tinha ninguém quando eu comecei. Então tem. Sim. Mas o que eu acho mais difícil hoje é você cativar o público feminino. Porque, não sendo machista, porque pode soar como machista que eu vou dizer agora, o meu trabalho ele é voltado basicamente para um público masculino. Porque é o público masculino que consome o que eu falo. Ainda é. Se eu pego as minhas redes sociais, os marcadores das minhas redes sociais, 90% das pessoas que me seguem porque são as homens. meninas não são educadas, o que você falou pra mim antes da gravação. Você não 25 anos e faz assim, vou assistir programa de futebol. Eu fui criada assistindo, eu fui criada indo ao estádio, eu consumo esse tipo de informação trabalhando, não. Você foi uma exceção. Eu era uma exceção. A gente não cria as nossas filhas pro futebol. Agora eu vejo uma diferença. As amigas do meu filho mais velho fazem futebol na escola, vão no estádio com o pai leva a filha mulher, menos do que levar, mas não é mais uma coisa. Quando eu era criança, os meninos iam no estádio. Eu ia porque meus irmãos iam, meus primos iam, então estava lá, então vamos também. Mas não era por minha causa, era por causa do meu irmão. E aí eu fui criada assim. Então eu percebo que ainda há eu vejo lá os marcadores, as pessoas que me seguem, dos 20, a idade economicamente ativa, dos 20 aos 50, 90% das pessoas que me seguem são homens. Então é óbvio que eu falo aqui, e se eu falar eu estou falando com um público masculino. Sim. E isso não é uma coisa que vai mudar amanhã. Não vai. Mas então, você tem a certeza, desculpa te interromper, mas você tem a certeza que desde o começo, há 20 anos e ainda por muito tempo, você está ajudando nessa mudança. Eu acho que sim. Na prática e no dia a dia. Eu acho que o que ajuda é o exemplo repetido. Isso. Por exemplo, de verdade,
quantas começaram há 30, 25 anos atrás e sem outras oportunidades, eram de fato modelos, eram mulheres que não gostavam do assunto, mas trabalhavam com aquilo, então eram boas apresentadoras, mas eventualmente falavam o nome de um jogador que ela não sabia de quem ela estava falando. Eram colocadas ali para enfeitar, e isso criou um personagem no imaginário, uma mulher bonita, cerveja, futebol, sabe? Isso, e aos poucos, desconstruir essa imagem é igual desconstruir aos poucos o discurso machista. E você não faz isso do dia para noite. Muitos comportamentos são machistas. Então, você vai desconstruir. Então, assim, a primeira vez que a pessoa me ouve, porque eu sou mulher, a segunda, a terceira, na 10ª, eu falei, bom, acho que ela tem uma coisa para dizer que é só o futebol. E eu acho que eu consegui em 20 anos. Acho que ninguém mais acha que eu tô aqui para enfeitar a bancada. Esse papel é do Piperno. Mas você também enfeita. E o Piperno também enfeita. Então, ele tá ali, ele tá fazendo isso. Então, vamos lá, o nosso tempo acabou, assim, tá super... Se você está gostando e gostou do nosso programa, do programa Feminismo, se inscreve no canal, dá um like. Para terminar, me fala uma frase, assim, em 2 frases. O que você diria hoje, o que você tem hoje a dizer para as meninas que querem entrar nessa carreira de jornalismo esportivo? Eu vou ser bem direta. Faça. Nossa, é isso. E não eu acho assim, eu sou bem prática nisso. Eu acho que nenhum vitimismo ajuda. Ó vida, ó céus, não tem vaga porque eu sou mulher. Ó vida, ó céus, não consigo porque eu sou mulher. Porque de fato é mais difícil. Não estou dizendo que é mais fato, né? É mais difícil. A gente difícil. tem que passar por cima. Mas quer, faz. Ótimo. Quem quer faz, quem não quer pede, não é isso? Eu acho isso. Ai, Marília, adorei. Obrigada. Marília Ruiz, jornalista esportiva há 20 anos. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Você é maravilhosa. Imagina. Obrigada por ter aceito. Obrigada. E se você gostou do programa, se inscreve no canal Programa Feminismos, dá um like. E muito obrigada por você também que acompanhou o nosso programa.